Fala galera do Fidedigno, tudo bem com vocês? Eu sou Ben Hargreaves e hoje falaremos sobre The Umbrella Academy, sua segunda temporada que nós já assistimos. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber novas notificações e também dá aquela curtida marota aqui no vídeo. Tô aqui hoje com o meu cos-pobre, de Luther, que foi um dos grandes personagens da segunda temporada. Na trama, a gente tem aqui então uma sequência direta dos fatos que ocorreram na primeira temporada, com os membros da Umbrella Academy voltando para o passado. Mais precisamente na década de 60, a gente tem ali cada um dos membros voltando em um ano específico. A segunda temporada de The Umbrella Academy me deixou bastante empolgado e eu gostei demais aqui do que eu vi. Divertida e reverente, a gente tem aqui temas que também são abordados de uma forma muito inteligente, de forma dramática principalmente, mas a temporada também regula muito bem a questão do humor, que melhorou muito aqui em relação à primeira temporada, e também a ação e a temas extremamente importantes como racismo e homofobia, que são bastante discutidos nessa nova temporada. Por se tratar dos Estados Unidos na década de 60, a gente tem ali como pano de fundo a segregação racial, que era um dos movimentos que separava negros e brancos, ou seja, tinha lugares para negros frequentarem e brancos frequentarem. Por ter essa questão de diversidade no elenco de The Umbrella Academy na adaptação da Netflix, a gente tem ali boas ideias e perspectivas para esses personagens, já que a gente tem personagens negros, personagens gays, personagens brancos, héteros, nossas crianças, então tem toda essa mistura, algo que foi muito positivo, já que na HQ os personagens são majoritariamente brancos. Começando então por Allison. Opa, pera, não é essa foto, é essa foto. Allison, que é uma mulher negra, acaba caindo ali justamente num ano muito problemático. Nós temos aqui uma evolução dos personagens da The Umbrella Academy, do grupo. Isso se deve muito aos novos personagens que são inseridos nessa segunda temporada. Vou falar aqui de 3 especificamente que fazem com que vários personagens cresçam muito e seus arcos ganhem ainda mais importância. A primeira delas seria então a Cissy, que é uma mulher que tem um relacionamento ruim com o Carl, que é um outro personagem, e tem um filho autista chamado Harlan. A Vanya acaba meio que sendo uma pessoa que vai entrar nesse arco, e esse arco tem um desenvolvimento muito interessante que dá aí uma pequena esticada num assunto que é muito importante. Eu não posso falar aqui porque são spoilers, então a gente vai deixar para vocês terem essa experiência muito boa. Mas de fato a Cissy ela é muito importante para que a história tenha uma fluência interessante e que ela faça com que a Vanya cresça ainda mais dentro da Umbrella Academy. E isso que a Vanya não foi um dos destaques dessa temporada. O segundo personagem então seria o Raymond. Ele é um ativista negro e ele também é muito importante para o arco da Allison, já que a Allison acaba se juntando aí a um grupo, fazendo com que a luta das pessoas negras seja ouvida. E isso é muito legal também porque a Allison justamente tem essas questões dos poderes, já que ela tem um poder de persuasão, ela consegue controlar as pessoas por meio da fala. E isso é muito interessante porque mostra o quão importante a Allison pode ser sem a necessidade de ter a utilização dos poderes. E é algo que também foi muito importante, até porque tem uma questão até meio simbólica da questão da fala, do poder de fala e também das mudanças que a gente pode fazer no mundo tentando ser influente de uma forma positiva, não só pela exposição. E a terceira pessoa, então, para mim, a personagem que foi muito mais legal inserida aí de todo esse processo novo é a Layla. Cabeleleira Leila. Que é muito importante pro arco do Diego, que é o personagem que para mim nessa temporada mais cresceu de todo o grupo. A Layla é uma personagem forte, é uma personagem determinada e divertida. Ela consegue fazer um bom par com o Diego e, sem dúvida, a gente tem aí um desenvolvimento muito legal de personagem. Essa segunda temporada ela é um pouco mais intimista em relação à primeira, tem pontos muito parecidos do que a gente já viu, do que os personagens são capazes de fazer. A gente tem também uma evolução dos poderes aqui, a gente tem cenas muito legais de ação, principalmente uma utilização de um plano sequência muito parecido com o que a gente tem em Demolidor, e já é uma marca da Netflix, aqueles planos sequências longos com
bastante pancadaria e o pau comendo ali, a gente vendo cenas muito bem coreografadas. Aliás, as coreografias de luta estão bem interessantes aqui. A direção é muito competente, a gente tem uma fotografia muito interessante e também porque ela mistura muito bem a questão dos tons. A gente tem tons muito claros, mostrando, principalmente no arco do Klaus, que é uma coisa meio hippie. A gente tem ali boas cores, a gente tem uma paleta de cores muito clara. Beijo, Sammy. Sei que tu ama isso. A gente tem aqui, né, as roupas do Klaus são mais claras, a gente tem um arco bem hippie, muita luz, algumas vezes também a gente tem uns tons mais pastéis, mostrando a questão de por ser dos anos 60 aí também no Texas, mostrar aquela questão de antiguidade, mas também é muito bonito, e também, além dos tons escuros também, em alguns arcos, como o arco do Diego, que é uma espécie de Batman, só que piorado. Agora sobre os próprios membros da Umbrella Academy, aqui eu vou destacar 3 deles que pra mim ganharam a temporada dessa vez. O Diego, que eu já citei, que tem um crescimento muito grande como personagem. Na primeira temporada ele era só um cara marrento, chato, arrogantão, e aqui ele é humanizado. Eles conseguem fazer uma humanização do Diego, mostrando o quão quebrado ele é por conta do pai dele. Isso também acontece com o Luther, que o Luther também pra mim é um dos grandes personagens da temporada. Ele perde aquela sisudez que ele tem na primeira e ganha um arco de humor que funcionou muito bem. Funcionou bem demais, assim. Ele ganhou uma leveza diferente. Ele é um personagem que tá meio tipo agora, que se dane tudo, vamos lá, vamos tocar a vida do jeito que ela é. Vai ter apocalipse? Que se dane, não tô nem aí. Então é até engraçado de ver também, além de ver a dinâmica dele com outros personagens. O Luther se dá muito bem com o Diego nessa temporada. A gente tem uma questão assim de rivalidade de irmãos, que é algo que eu particularmente já tenho essa experiência. E também tem cenas que são patéticas da forma mais engraçada possível. Eles têm alguns diálogos assim, porque o Diego e o Luther não são os personagens mais inteligentes do Umbrella Academy. Então tem cenas que eles têm ali umas tiradas cômicas muito boas e que funcionam muito bem. Tem aquela hora que eles dizem assim, tipo, cara, é complicado, mulheres são complicadas, isso aí mesmo, tipo, né, que droga e tal, daí dá um tapinha nas costas, tipo, sabe? São caras que não entendem nada de nada e querem dar pitaco sobre várias coisas, então foi muito divertido. Além desses 2, o personagem também que eu fiquei apaixonado, achei que foi um baita arco, é o Ben. Opa, foto errada de novo, vamos voltar aqui. O Ben, que evoluiu muito também como personagem. Ele ganhou um aspecto de paternidade muito grande em relação ao Klaus e uma união divertida. A gente tem ali um arco todo muito bacana, não de redenção, porque o Ben ele é quase que uma figura meio que, como eu posso dizer, canônica, ele é canonizado. Como ele morreu muito cedo, isso não é um spoiler da segunda temporada porque ele já é uma alma desde a primeira temporada, o Ben acaba sendo um personagem que tem uma importância muito grande, mas que sempre ficou dentro da cabeça do Klaus, porque o Klaus fala com os mortos, é um dos poderes dele. Então a gente vê que o Ben virou meio que um consultor do Klaus. E esse crescimento ficou muito legal porque tem uma cena específica lá, que vocês vão saber qual é, que tem essa questão do toque, né, do abraço, e é uma cena muito emocionante. A gente tem ali o Ben como uma figura muito forte, e acho que talvez ele foi o personagem que mais cresceu dentre todos assim da própria Umbrella Academy. Foi pra mim a temporada do Diego, que pra mim foi que teve um maior crescimento, mas assim, de todos os personagens, pra mim o que foi mais legal de assistir em tela, vendo todo o seu crescimento e desenvolvimento, foi realmente o Ben. Além disso, a gente também tem vilões mais ameaçadores nessa temporada, a gente tem um toque um pouco diferente, até parecido, eu achei pelo menos uma referência a Dark, terceira temporada de Dark, com lá aquele personagem misterioso, que são 3, a gente tem algo muito parecido aqui. Diferente da primeira temporada, que tem o Chat e o Hazel, que são personagens que são ameaçadores também, mas que acabaram ficando um pouco repetitivos e chatos demais até o final da temporada. Aqui eles conseguiram fazer uma mudança muito boa em relação à comissão, e a comissão ficou ainda mais ameaçadora. E isso pra mim foi um dos grandes acertos aí da temporada. A trilha musical continua sendo um destaque, a gente tem uma mistura do passado com o contemporâneo, colocando ali músicas mais antigas, anos 60 e 70, e músicas atuais, como o Bad Guy da Billie Eilish, por exemplo, que foi repaginada aí
um cover muito bom. Então, se você quiser ver depois ali, acho que a trilha sonora deve estar disponível no Spotify já. A trilha sonora tá tão boa quanto a primeira temporada. Eu acho que continua sendo aí um dos grandes acertos de The Umbrella Academy, já que essa trilha sonora enervante dá ainda mais agilidade pra trama e ajuda também a gente ficar ainda mais empolgado. Eu acho que foi um grande aspecto aí. A trilha sonora continua sendo o ponto forte de The Umbrella Academy, além das suas cenas de ação, e o gore que continua forte aí, ao outro ponto que é bem marcante de The Umbrella Academy. Sobre os pontos negativos, a gente tem acho que poucos, eles não são também pontos negativos, não são coisas que são tão fortes e relevantes em relação à primeira temporada, que teve um pequeno salto de qualidade. A primeira temporada já é muito boa, eu gosto bastante, mas a segunda temporada com certeza conseguiu ganhar ainda mais admiração por minha parte, assim. Então, falando realmente dos defeitos, a gente tem só o personagem do 5, que é interpretado pelo Aidan Gallagher, que continua muito bem, a atuação dele tá ainda melhor, ele parece estar mais à vontade no personagem, só que o personagem não teve um crescimento exponencial como os outros, ele continua a mesma coisa, então acho que ele continua aquela questão, tipo, tem que salvar a minha família do apocalipse e tal, ele é o cara que se sacrifica de vez em quando pela família, de vez em quando não, ele é egoísta, às vezes ele não é, então tem esses pontos assim que a gente avalia que o personagem não cresceu praticamente nada da primeira temporada para a segunda, mas não é algo também que seja tão ruim assim, porque na primeira temporada o 5 é um personagem talvez mais interessante, mais carismático de todos. Então ele continua sendo aí um bom personagem, só não teve uma evolução tão grande quanto os outros. Já o Klaus também, que é um dos seus personagens favoritos, ele não evoluiu, mas também não evoluiu muito. O Klaus ele tem um arco engraçado, eu acho que dessa vez os roteiristas abraçaram de vez a questão do alívio cômico que o Klaus é. Se na primeira temporada ele tinha um arco dramático que tinha um peso e que realmente fazia com que o personagem ganhasse um pouco mais de complexidade, na segunda temporada eles ainda retomam esse ponto do Klaus ser um personagem mais complexo e tudo, só que eles abraçam de vez a questão do lado cômico, então o Klaus virou realmente o alívio ali, junto com o Luther, que se transformou num alívio cômico interessante e muito bem feito. The Umbrella Academy se tornou então um dos grandes produtos do catálogo da Netflix. A nossa nota é nota 5. Eu gostei demais da temporada, achei que a temporada não tem praticamente defeitos, ela é extremamente equilibrada, tem um que outro episódio que é um pouquinho mais arrastado, mas nada atrapalha, a trama está muito complexa, muito concisa e também mais intimista. Com temas importantes como racismo, homofobia e também a ausência do amor paterno continuam fortes e dessa vez eles estão ainda mais amplificados. Os novos personagens adicionam ainda mais importância para os arcos e fazem com que todo mundo cresça, e eu com certeza quero ver ainda mais desses personagens na próxima temporada que está por vir. Siga o Fidedigno nas redes sociais, dá aquela forcinha no Apoia-se e também escuta o Martelada nos agregadores de áudio. Era isso e